Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Vamos trabalhar mais um pouquinho na história do Gaspar e do Ziane. Se você quiser ver como essa história começou, o link para o primeiro episódio está aqui embaixo na descrição. E a gente, há pouco tempo, introduziu três novos personagens na trama, né, que são os três prisioneiros que o Gaspar e o Ziane vão encontrar ali pelo caminho. E no último episódio a gente passou um tempinho desenvolvendo um pouquinho melhor o relacionamento entre eles, falando um pouquinho do passado deles. A gente ensinou algumas coisas que a gente pode aproveitar mais para frente. E hoje é o dia da gente juntar todo mundo, né? Hoje a gente vai fazer com que o Gaspar e o Ziane cheguem para poder ajudar os três a se libertarem. E aí a gente vai seguir com todos esses personagens para a Landa Esquecida, que é onde a história vai ter continuidade, né? Então a gente terminou o episódio passado com a chegada, ou pelo menos com o avistamento do Gaspar, né, no horizonte. A Yodel, né, que é a flautista, ela está tocando uma música festiva, por ordem dos caras que aprisionaram os três. E ela está tocando com os olhos perdidos no horizonte e ela acabou avistando um vulto, né, que é o Gaspar. Então a gente terminou assim. Em sua mente, desculpava-se com o Deus dos esquecidos por usar a Uruá para a diversão daqueles homens desprezíveis, quando uma figura despontou ao longe, mancando em direção ao acampamento. Então o que a gente quer aqui é que, com a chegada do Gaspar, os prisioneiros ganham uma distração e o Ziane vai chegar sorrateiramente e vai tentar libertá-los da jaula. Aí vai ter uma cena de luta e tudo mais. Isso vai resultar, né, na vitória dos nossos protagonistas. Mas é claro que, para o bem da história, eles precisam perder alguma coisa significativa nesse momento, para poder a gente fazer todo um trabalho de reconstrução, né, de subida de novo, decolagem, para a gente encaminhar tudo para um desfecho. Então é nisso que a gente vai pensar antes da gente continuar escrevendo. Eu quero ir lá para a nossa parte de anotações aqui, onde a gente tem o arco dos nossos dois protagonistas e o nosso dito popular, né, a nossa expressão, que a gente descobriu aqui enquanto escrevia a história. Eu vou pegar mais uma notinha, porque eu quero fazer algumas anotações aqui para não ficar tudo muito confuso na hora que a gente for fazer a cena de luta, né? Nem sempre eu faço isso quando eu estou trabalhando cenas mais movimentadas, mas de vez em quando é bom fazer, né? Aqui nos exercícios, por exemplo, eu nunca fiz esse mapeamento antes de começar. Mas é legal de vez em quando mostrar. Então, nós temos três opositores, que eu já marquei os três como do capuz abaixado. Na verdade, eu acho que eu vou fazer diferente, porque ele tem o capuz e ele tem um arpão também, né? Então eu vou dar o capuz para os três, e o dele vai estar abaixado, mas ele é o do arpão, né? Para ele não ficar com duas características: do arpão, das cordas, e o homem que estava sentado, né? Que é o mais supersticioso. Vamos botar supersticioso. Então a gente tem esses três opositores. Cada um vai ter uma característica e a gente vai usar a característica de cada um para movimentar a cena, né? E a gente tem os nossos protagonistas. Gaspar, que vai ser a distração. Nós temos o Ziane, que vai abrir a jaula. Nós temos como prisioneiros, né, Legate, se eu estou me lembrando bem, é o guerreiro, é o mais forte. Então é ele que vai fazer a maior parte do serviço. A gente tem Yodel, que é a flautista, que também é impetuosa, né? E que pode fazer alguma coisa, pode se movimentar também. E a gente tem Belting, se é que eu estou lembrando certo, que é a companheira da Yodel, e ela pode ser mais emocional. De repente, através dela que o leitor vai sentir algum impacto, né, nessa cena. Ela pode ser realmente a parte mais sensível da coisa, né? Beleza. E aí vamos pensar um pouquinho nas perdas, né? A gente pode, por que não, fazer o Gaspar passar mal, né? Como já aconteceu anteriormente na história. Então, por ele ter que fazer algum esforço, ou pela tensão mesmo do momento, ele pode ficar mal agora, piora, né, o estado de saúde dele. O Ziane, o que ele tem a perder, né? Ele tem a perder o fragmento dele, né? Eu esqueci disso, né, que ele viajou com um pedaço, né, com um fragmento muito valioso, que ele trocou pela credencial dele, por isso que eles começaram toda a história. Isso pode até ser um bom ponto para ele começar uma reflexão sobre a jornada deles quando eles chegarem em Landa Esquecida, né? Então o Ziane, fragmento, se quebra.
Isso também é simbólico para a questão dele estar lidando com a obsessão dele, com essa coleção, né, se isso tudo vale a pena ou não. Então vai ser positivo ele quebrar esse fragmento agora para gerar um momento interessante na hora que ele for para a Landa Esquecida, né? Yoda vai quebrar a flauta, claro, né? Vai perder a flauta de alguma maneira. Belting a gente deixa ela como observadora, né? Como uma pessoa que está impactada com a situação como um todo. E o Legate, a gente vai fazer com que ele morra, né? Ele vai entrar como um elemento de sacrifício, né? Ele vai fazer um sacrifício pelas duas. E vai ser um momento onde essa cena vai ser pontuada, né? Vai ser um momento em que o leitor vai sentir o peso dos acontecimentos até então, né? E faz sentido até ele morrer depois dessa luta, porque ele, apesar de ser um bom guerreiro, como a Yoda já apontou, ele está enfrentando homens muito bem treinados, muito fortes, né? Então faz sentido ele não ser o suficiente, né? Que ele não dê conta. Apesar, claro, da gente fazer os outros personagens também teria alguma participação nessa vitória, mas a principal força dos protagonistas contra esses aprisionadores aqui vai ser o Legate, né? Então vai ser um bom mapa, né, que eu tenho aqui para poder arrumar lá a nossa cena de ação. Eu preciso dar uma olhadinha no que já foi escrito para ver se eu não posso incluir algum elemento, alguma coisa que possa ajudar. Deixa eu dar uma lidinha aqui rapidinho nessa cena em que eles são apresentados e vejo se eu não tenho nenhuma mudança para fazer. Tem essa questão do capuz, né, que eu ainda vou ver, e se não tem alguma coisa que eu possa incluir no cenário que possa ajudar na hora de movimentá-los. Até aqui está tudo certo, né? Eu disse que o primeiro abaixou o capuz e não fiz menção aos outros também usarem capuz. Vou incluir isso aqui. É um detalhe, mas, né, é uma coisa que torna o texto um pouquinho mais claro, né? Isso aqui, ó, as mulheres são fracas, deveríamos manter apenas o homem e ir em busca dos outros. Isso aqui a gente vai usar, né? Isso vai se voltar contra ele no momento da luta, né? Aqui eu posso fazer uma menção ao fato dos outros dois usarem capuz, né? Eu posso usar isso aqui como uma referência, né? Do homem do tronco. Não sei não, chefe, disse o homem sentado no tronco. Eu posso colocar assim. Disse o homem sentado no tronco, enfurnando o rosto ainda mais em seu capuz. Pelo menos já faz uma menção de que os outros também estão usando, né? Que é meio que o uniforme deles. Aqui eu vou tentar incrementar um pouquinho mais o cenário, né? Eu tenho essa passagem. Por algum tempo, apenas o vento era ouvido, entrecortado por estalos da fogueira rasteira que ocupava uma faixa com o comprimento de um homem deitado. Então, antes de eu falar da fogueira, eu posso mencionar algum outro elemento que esteja ali em volta, né? O que pode ter em volta que ofereça perigo? A gente tem um lugar cheio de abismos, de canyons, né? Então pode ter ali um pequeno abismo, uma rachadura no chão, e a gente pode ter espinhos, de repente um espinheiro ao redor desse abismo, né? Vamos ver como eu consigo encaixar isso aqui. Fiz aqui uma alteração, né, mas eu acho que vou ter que mexer um pouquinho mais na construção como um todo, né, da descrição. Então tá assim por enquanto. Por algum tempo, apenas o vento era ouvido, passeando pelos espinheiros que pareciam guardar uma larga rachadura no chão, apenas mais um dos vários abismos e crateras que pulverizavam as terras da curva do sul. Aí eu não tenho uma emenda, né, entrecortado por estalos da fogueira, eu perdi, né, a linha que eu estava seguindo aqui anteriormente. Então eu vou dar mais uma mexidinha aqui e vou mudar o início dessa frase. Eu vou passar isso aqui para o final. Acho que ficou legal, deu até um pouquinho mais de cadência aqui para esse momento, né?
O vento passeava sem cerimônia pelos espinheiros que pareciam guardar uma larga rachadura no chão a poucos metros da jaula, apenas mais um dos vários abismos e crateras que pulverizavam as terras da Curva do Sul. O homem sentado no tronco lançou um pedaço de lenha na fogueira rasteira que ocupava uma faixa com o comprimento de um homem deitado. Por cima dela, intrincados aparatos de metal cruzavam-se para suportar vários pedaços de carne. Por algum tempo, apenas o uivo do vento e os estalos da fogueira foram ouvidos. Aí tem uma fala do homem que está sem capuz, né? Se esses infelizes trabalhassem com mais rapidez, já estaríamos indo embora. Aí o homem de capuz abaixado, eu acho que fica melhor o homem sem capuz. Pronto. Esticou seu arpão em direção à jaula, ameaçando um golpe. Então tem que trabalhar uma transiçãozinha aqui melhor. Deixa eu ver se eu penso em alguma coisa agora. Vou fazer uma coisa simples, só para não ficar essa lacuna aqui para preencher depois. E no segundo tratamento eu elaboro melhor, né? Pronto, a gente só tira o homem sem capuz daqui e sobe. Então, por algum tempo, apenas o uivo do vento e os estalos da fogueira foram ouvidos, até que o homem sem capuz voltou a falar. Se esses infelizes trabalhassem com mais rapidez, já estaríamos indo embora. Ele esticou seu arpão em direção à jaula, ameaçando um golpe. Beleza, então já fizemos algumas melhorias aqui na cena anterior, né, no momento anterior da cena que a gente já tinha escrito. E agora a gente dá continuidade, finalmente, né? Estamos prontos para fazer o encontro de todos eles. Vamos começar.
Bom, escrevi um bom pedaço aqui, estou experimentando algumas coisas, estou vendo como é que pode ser essa performance do Gaspar, né? Eu achei aqui legal ele fazer o papel de um emissário do Deus dos Esquecidos, porque eles ouviram a conversa, né, o diálogo entre a Yodel e o Homem do Arpão, e ele provocando, falando que o Deus dos Esquecidos não tinha poder e tudo mais. Então eu achei que seria interessante ele assumir a persona de um emissário do Deus, né? Eu acho que eu já tinha falado isso no outro episódio, que eu ia fazer alguma coisa nessa linha. Eu estou experimentando aqui para ver se funciona. Deixa eu ler desde o começo do parágrafo que já estava escrito, porque eu continuei a ideia, né? E aí eu vou comentando tudo que eu fiz até o momento. Com medo de ser surpreendida mais uma vez, a musicista manteve os olhos abertos, perdidos no horizonte. Em sua mente, desculpava-se com o Deus dos Esquecidos por usar a Uruá para a diversão daqueles homens desprezíveis, quando uma figura despontou ao longe, mancando em direção ao acampamento. Yodel sustentou sua melodia, até que seus captores se deram conta da aproximação do estranho. O homem sem capuz sinalizou para que ela parasse e trocou olhares com os outros, que deixaram de lado a fogueira, os prisioneiros e a diversão. Então aqui eu estou facilitando as coisas para o leitor, né? Eu estou deixando bem claro que eles deram as costas, né? A atenção deles, o foco da atenção deles mudou, e isso vai possibilitar a aproximação do Ziane, né? Aos poucos foi possível observar melhor a aparência do recém-chegado. Trajava uma túnica longa e simples da cor das areias encardidas que forravam boa parte do terreno. Os cabelos e barbas grisalhos escondiam totalmente sua fisionomia. Andava apoiado em um longo galho mal cortado. Essa descrição ficou meio solta aqui no meio. Eu não gosto de fazer descrições isoladas, eu gosto de escrever os personagens quando preciso, junto com ações, né, e tudo mais. Mas nesse caso eu quis fazer mesmo uma pausa no texto para observação desse recém-chegado, para quebrar um pouquinho o ritmo da cena. Não sei se funcionou 100%, se de repente eu faço alguma alteração nisso, né? Quem é você? O que era aqui? Inquiriu o homem do arpão, ladeado pelos outros dois, um segurando um pedaço de lenha, o outro uma corda, quando o ancião estava a poucos metros do acampamento. Eu dei essa identificação para eles para conseguir aquela marca, né? Um estava sentado no tronco alimentando a fogueira, é o da lenha. O outro estava enrolando as cordas, é o da corda, e o outro do arpão, né? Estou tentando fazer com que isso seja uma espécie de âncora para o leitor conseguir acompanhar a movimentação das coisas. Quem eu sou, pouco importa. Minhas palavras não interessam a ninguém. Começou o estranho, sua voz soando mais clara e potente do que o esperado, apesar de levemente trêmula. Então é aquela indicação que o Gaspar é um ator, então ele tem como projetar a voz apesar de estar velho e doente, né? É mesmo uma terra de loucos, disse um dos captores, batendo seu pedaço de lenha na mão. E qual é o problema? Quanto mais loucos encontrarmos, mais diversão, retrucou o homem das cordas. São cruéis mesmo, né? Esperem. Um homem sem capuz deu um passo à frente e pressionou seu arpão contra o peito do estranho. Vou repetir a pergunta. Quem é você? Esse é meio que o chefe, né? É o mais perigoso. Eu acho que ele que vai ser a maior ameaça para o Legate, né? Já disse, não importa. O ancião abriu os braços e olhou para o céu. Então, vamos começar uma performance, né? Sou apenas um veículo de meu mestre guardião e venho trazer sua mensagem. Saiam de suas terras sem cometerem nenhum outro mal ou vão se arrepender. Yodel não... A Yodel tem 2 L's. Não conseguiu evitar um silencioso sorriso. Então seu pedido foi mesmo atendido. O Deus dos Esquecidos não enviaria emissário mais adequado que aquele velho peregrino. Os outros prisioneiros, no entanto, observavam a cena com preocupação, até que um leve farfalhar na vegetação ressecada ao lado chamou a atenção dos 3. Então é o Ziane chegando para abrir a jaula, né? Então estamos botando nossa estratégia em prática. Pequeno plano elaborado por eles. E agora que a nossa movimentação começa. E é interessante mencionar aqui, né, como eu botei vários elementos escondidos ali pela história que tem um objetivo que só eu sei no momento, né? Assim como eu voltei também no trecho anterior e incluí algumas coisinhas ali que eu pretendo reaproveitar. Isso acontece por quê? Porque às vezes a gente vai escrevendo e vai tendo as ideias conforme o trabalho vai saindo. E muitas vezes a gente precisa ajustar, fazer uma sintonia entre as coisas ou facilitar a nossa vida para o que vai vir mais adiante. O leitor ele precisa ter a impressão de que tudo já foi pensado dessa forma desde o início. Esse é o truque que o autor precisa realizar. Ele precisa dar a impressão para o leitor de que ele já tinha pensado em todas as reviravoltas, em tudo que vai acontecer na história, né, a partir do momento que ele coloca a primeira linha. E 99% das vezes isso não é verdade. A gente vai escrevendo, vai descobrindo a história, vai descobrindo as saídas e depois é só ir voltando e ajustando, colocando um elemento aqui, outro ali. O truque, né, o segredo é não fazer o leitor perceber isso. Então agora tem várias coisas ali que estão um pouco aparentes, que o leitor um pouco mais experimentado
pode perceber que eu realizei alguns truques ali, coloquei alguns elementos de propósito para reaproveitar mais para frente. Mas aí no segundo tratamento a gente pode deixar isso mais escondido, né, nas entrelinhas ali, e que o leitor só vai perceber o que vai acontecer mais para frente. Isso para não deixar a história muito previsível. Se ele consegue meio que prever para onde vai a história a partir desses elementos, ele consegue imaginar que uso o autor vai dar para esses elementos antes da hora, ele vai perder o interesse. Então a nossa missão, principalmente mais para frente, vai ser integrar esses elementos muito bem na história para fazer com que o leitor só perceba por que eles estão ali na hora certa, né? Mas é interessante mencionar essa questão. Pois bem, já juntamos nossos protagonistas, né? Eles já estão todos no mesmo lugar. Agora é a hora da gente soltar os prisioneiros e começar a bagunça, né? Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, tem continuidade aqui. Vamos ver como é que está ficando. Yoda não conseguiu evitar um silencioso sorriso, então seu pedido foi mesmo atendido. O Deus dos Esquecidos não enviaria emissário mais adequado que aquele velho peregrino. Os outros prisioneiros, no entanto, observavam a cena com preocupação, até que um leve farfalhar na vegetação ressecada ao lado chamou a atenção dos três. Aí eu continuei. Segundos depois, surgiu um homem forte, com roupas vistosas. Mantendo o corpo encurvado, ele levou o indicador aos lábios, pedindo silêncio e se aproximou da jaula. Selziane é visto pelos olhos da Yodel, né? Yoda não confiava em pessoas bem vestidas, pois em toda a sua vida nunca viu nenhuma delas realizar nada de bom. Então nós estamos dando um pouquinho da perspectiva oposta, né, o que a gente já tinha visto até agora. Por isso observou com incredulidade quando aquelas mãos impecáveis manipularam uma estranha ferramenta e após alguns habilidosos movimentos venceram a tranca. Não sei se esse parágrafo pode ficar melhor, né? Por enquanto eu vou manter, depois eu repenso. Eu ouvi direito? Você vem até aqui para nos ameaçar. O homem pressionou o arpão com mais força contra o peito do ancião. Depois também eu vou rever e pensar se não tem outra forma de diferenciar os três, né? O homem disso, o homem daquilo. De repente até dar um nome para cada um. Não sei se vale a pena, mas depois eu vejo isso também. Pois vamos ver o que esse seu mestre guardião vai fazer quando nós
Antes que a frase fosse concluída, um estrondo soou no horizonte, algo parecido com um violento trovão, embora não houvesse qualquer sinal de chuva no céu. Chefe, acho melhor a gente deixar o velho em paz, sugeriu o homem que segurava o pedaço de lenha, dando um passo atrás. Então esse é o mais supersticioso, já tinha mostrado isso anteriormente, eu só estou mantendo a coerência do personagem. De repente eu posso mencionar que ele é mais jovem que os outros, né, para poder justificar esse comportamento dele mais amedrontado, né? Sim, deixem-me em paz, deixem essas terras em paz, bradou o enviado do Deus dos esquecidos, tornando a erguer seu cajado. Um novo estampido foi ouvido, ainda mais intenso. O captor que já havia recuado ameaçou correr para longe, quando foi derrubado. Então acho que essa é a solução, eu vou transformá-lo num cara mais jovem, né? E esses trovões, esses sons, são da carruagem que ficou ao longe. A carruagem pode fazer um monte de coisa, inclusive efeitos sonoros, porque ela também é usada como palco nas apresentações do Gaspar. Então isso fica perfeitamente plausível, e inclusive quando eles retornarem para a carruagem, isso tudo vai ser esclarecido para o leitor, né? Por enquanto ele vai ficar até meio confuso, né? O que está causando esses trovões e tal, e depois a gente esclarece isso melhor. Então eu vou seguir só um pouquinho mais aqui para poder estabelecer quem vai ser o oponente de quem. De repente esse é um bom lugar para a gente parar por hoje, né? Vamos lá.
Bom, já tenho uma ideia aqui, né, de como a ação vai correr. Esbocei mais ou menos como é que seria o plano, o que estava se passando pela cabeça do Gaspar e do Ziane quando eles elaboraram essa aproximação aqui, né? Não sei se está convincente o suficiente. Alterei inclusive algumas coisinhas que eu escrevi agora mesmo. E eu vou repassar e comentar. Então, quando foi aqui, né, Yodel não confiava em pessoas bem vestidas, pois em toda a sua vida nunca viu nenhuma delas realizar nada de bom. Por isso observou com incredulidade quando aquelas mãos impecáveis manipularam uma estranha ferramenta e, após alguns habilidosos movimentos, venceram a tranca. Aí eu acrescentei: pronto, sussurrou o homem, agora venham comigo, nós temos um plano. E qual seria esse plano, né? Eu penso que em princípio eles estavam imaginando que iam liberar os prisioneiros enquanto o Gaspar distraía os três, depois o Gaspar ia dar um jeito de se safar, porque ele é um autor experiente, e eles iam fazer a carruagem passar por cima do acampamento, né? Depois que os prisioneiros já tivessem ido embora, né? Já tivessem se embrenhado ali naquela vegetação. Não sei se seria um plano muito bom, foi o que me ocorreu agora fazer, né? E deu errado porque o Legate resolveu atacar, né? Porque ele é um guerreiro, então o instinto dele é esse. Então pode ser que eu reveja isso mais pra frente, mas por enquanto eu vou manter assim. Então, pronto, sussurrou o homem. Agora venham comigo, nós temos um plano. Eu pensei em até contar qual era o plano, que a carruagem ia passar e tal, mas eu deixei como elemento surpresa. Eu acho que vai funcionar melhor assim. Nem sei se vai chegar a acontecer isso, né? Legate, no entanto, o ignorou. Em vez de segui-lo, avançou em direção a seus captores. Eu ouvi direito? Você vem até aqui para nos ameaçar? O homem pressionou o arpão com mais força contra o peito do ancião. Pois vamos ver o que esse seu mestre e guardião vai fazer quando nós... Antes que a frase fosse concluída, um estrondo soou no horizonte, que já é o efeito sonoro da carruagem. Algo parecido com um violento trovão, embora não houvesse qualquer sinal de chuva no céu. Chefe, acho melhor a gente deixar o velho em paz, sugeriu o homem que segurava o pedaço de lenha, dando um passo atrás. Sim, deixem-me em paz, deixem essas terras em paz, bradou o enviado do Deus dos Esquecidos, tornando-o a erguer seu cajado. Um novo estampido foi ouvido, ainda mais intenso. O captor, que já havia recuado, ameaçou correr para longe quando foi derrubado. Yodel abraçou Beltin por reflexo, no instante em que Legate curvou-se sobre o homem caído e desferiu um preciso soco em seu rosto. O guerreiro abandonou aquele oponente desacordado e avançou com urgência em direção aos outros dois, que agora já haviam percebido a fuga. Fique aqui, disse a flautista para sua companheira, enquanto arriscava deixar a jaula. O que estão fazendo? Indagou o homem bem vestido, apontando para as árvores secas de onde saiu. Precisam fugir logo daqui. Vou ver se consigo ajudar seu amigo. Então é o Ziane tentando improvisar alguma coisa, né? Porque não era essa a ideia. Da mesma forma que fez Legate, Yodel não deu ouvidos ao estranho. Sua ideia era imobilizar o homem caído com um dos pedaços de corda jogados no chão. Convenientemente jogados no chão, né, no momento anterior. Não sabia se aquele homem de fato tinha um plano, ou se fugir era a mesma estratégia mais razoável. Só queria aprisionar aquele homem horrível, não sabia o que faria depois disso. Isso aqui dá para desenvolver melhor, inclusive tirar umas repetições aqui, e mostrar um pouquinho do sentimento dela, de revolta e tal, né, de indignidade, pelo que o povo deles passa. Tem espaço aqui para a gente acrescentar algumas coisas para ficar mais legal. Você então, venha comigo, insistiu ele. Ele aqui é o Ziane, né? Um homem bem vestido, não sei se vai precisar identificar ele aqui ou se dá para entender. Mas Beltin não se moveu. A flautista sabia que sua companheira estava assustada demais para fazer qualquer coisa. Como eu tinha falado lá no planejamento, ela é a parte sensível aí do grupo, né? Maldição, resmungou o homem bem vestido, antes de se unir à confusão de pernas e braços logo à frente. Então qual é a ideia aqui, né? O que está se passando pela minha cabeça agora? A gente tem Yodel, que está tentando imobilizar o homem que está desacordado. Ele vai acordar, né? E por coincidência ele é o cara que falou que as mulheres são fracas, então ela vai dar um jeito de vencê-lo. Estou pensando em usar de alguma maneira os espinheiros e o abismo que tem ali do lado. Seria uma maneira interessante dela conseguir sobrepujar, né? O cara que é muito mais forte do que ela. O Ziane vai ficar com o cara das cordas e o Legate com o chefe, o do arpão, né, que vai ser um oponente mais difícil. O Gaspar, por causa disso tudo, ele vai começar a se sentir mal no meio da confusão. E eu acho que seria interessante, nesse ponto aqui, a gente trocar o ponto de vista para o Gaspar. De repente fazer o Gaspar, que não teve o ponto de vista ainda mostrado na história, fazer com que ele observe agora a cena, já que a gente já passou um bom momento com a Yodel observando tudo. Então, pela visão do Gaspar, eu acho que vai ficar uma coisa mais dramática. A gente pode até botar um pouquinho mais de reflexão, né, do que está acontecendo. Eu acho que pela personalidade dele, o ponto de vista dele vai acrescentar mais a cena. Eu vou ver se eu exploro isso.
né, a partir desse ponto da história. Bom, já iniciamos a luta, já reunimos os 5 personagens, que era o planejado para esse episódio, as coisas já estão em movimento, tem bastante coisa para a gente decidir ainda, e a gente continua nossa escrita no episódio que vem. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui em cima tem a playlist completa com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e se você gosta de escrever, tem também a nova série aqui do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso pro vídeo de hoje, abraços e até a próxima!